sure now. Você tem certeza agora? If God would call you tonight, in this meeting, this sermon, this invitation is going to meet you yonder when you die. Se Deus chamá-lo esta noite, nesta reunião, este sermão, este convite se encontrará com você no além quando você morrer. What have you done about it? O que fez quanto a isso? If you're not positive sure, stand now, so he'll see you won't accept to walk in the line. Se você não tem certeza, não está certo, fique de pé agora para que então ele veja que você deseja aceitar para andar na luz. Our kind Heavenly Father, these thy dear children, softened heart, the word fell in their heart tonight. Agora, nosso bondoso Pai Celestial, estes são teus queridos filhos de coração amolecido. A palavra caiu no coração deles esta noite. Faith cometh by hearing, and hearing of the word. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. And you hear, E eles puderam ouvir. and you soften their hearts. Many are standing, men and women, boys and girls, to accept thee as their own dear Savior and leader. E tu amoleceste o coração deles. Muitos estão aqui de pé, homens e mulheres, rapazes e moças, confessando-te como próprio Salvador e líder amado deles. May the angel of God who is here now tonight, may he guide them through life. E que o anjo de Deus, o qual está aqui agora, esta noite, que ele possa guiá-los no decorrer da vida. May they be guided to Calvary just now in their heart and accept Jesus as their Savior. Que eles possam ser guiados ao Calvário neste momento, no coração deles, e aceitarem Jesus como seu Salvador. And may the Holy Spirit, through the blood of Christ, come down upon their souls and take all the indifference away and fill them with the baptism of the Holy Spirit. E que o Espírito Santo, através do sangue de Cristo, desça sobre suas almas e tire toda a indiferença e encha-os com o batismo do Espírito Santo. May this be the greatest night of their life. Possa esta noite ser a noite mais grandiosa da vida deles. We know it is, for tonight they're receiving you. Grant it, Lord, just now. Sabemos que é, pois esta noite estão te recebendo. Concede isto, Senhor, neste momento. And may they go home from here tonight happy, rejoicing, praising God with all their hearts. E que possam ir para casa daqui esta noite alegres e regozijando, louvando a Deus de todo o coração. I pray this blessing in Christ Jesus' name. Eu rogo esta bênção através do nome de Cristo Jesus. Now, may the Lord bless you as you can see this. Agora que o Senhor possa abençoá-los enquanto sentam. Boa noite com Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos abençoados e continuaremos sendo abençoados. Senhor nosso Deus e Pai celestial, depois de ouvirmos tudo que nós já ouvimos, nossos corações se alegram de saber que o Senhor vai adiante de nós. E como nós ouvimos no princípio do programa, na oração do profeta de Deus, dizendo que Deus não necessita dos nossos ensinos, mas nós precisamos dos ensinos de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Quando os discípulos viram que Jesus não necessitava de nenhuma instrução para ele, eles disseram: agora nós cremos, Senhor, porque nós temos visto de que o Senhor não necessita de nenhuma instrução. Pai, nesta noite nós cremos em Ti e em Tua palavra e pedimos o preenchimento total de nosso ser, porque é nesta era em que a igreja precisa de ter fé como nunca em outras eras. Precisa de uma fé maior,
E nós estamos aqui, ó Deus, contemplando a formosura de Tua palavra e buscando, ó Deus, o preenchimento total de nosso ser em Tua santa presença, para que uma fé sobrenatural, ó Deus, se instale no coração de cada um dos Teus filhos, e que possamos viver uma vida preparada, o tempo todo pronto para partir. Assim nos ajuda enquanto cantamos o louvor, enquanto apreciamos a Tua palavra. E em Tua presença, Senhor, estamos nesta noite, agradecido em nosso coração, ó Deus, e vamos continuar cada vez mais agradecendo. Abençoe a todos que estão aqui, abençoe os que não puderam vir, Senhor. Dá graça para cada um dos Teus filhos, ó Deus, correr para o altar, correr para a casa de Deus, para os cultos, buscar, ó Deus, alinhar-se com a palavra. Ajuda a igreja em todos os lugares, ajuda o Teu povo, consola nossos corações, ó Deus, a falta dos encontros, do companheirismo, a falta, ó Pai, das reuniões com mais gente. Nos consola nesse tempo acerca desses dias que tem sido tão difícil para nós, que vivíamos reunidos de lugar em lugar, e agora estamos distanciados um do outro, os encontros, ó Deus, estão sendo desmarcados. Mas, Pai, ajuda a igreja nessa fase, nesse tempo. Nós sabemos que é muito difícil, mas nós cremos que o Senhor nos conduzirá em todo o tempo difícil aqui embaixo. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos cantar o número 19, consagração a 19. Eu ia citar aqui os outros livros, mas os outros cânticos, mas é cantor cristão e salmos e hino. Não tem na harpa isso. A Ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias seja só em Teu louvor. No começo do programa, na mensagem Alimento Espiritual no seu devido tempo, o profeta está fazendo menção do cântico, dizendo que a igreja estava cantando, não apenas cantando com a voz, mas com a alma. Agora, esse louvor que nós vamos cantar é uma oração cantada. Meus momentos e meus dias seja só em Teu louvor. Quem que dá conta? Você já parou para pensar os meus momentos e os meus dias seja só em Teu louvor? Tem hora que a gente está tão longe do louvor, está tão longe, está tão intertido que parece que... Mas enquanto nós nos entretemos com as diversões da vida, do nosso trabalho, Deus está presente dentro de nós e em nós, escondido ali, escondido. Jesus é especialista em se esconder. O profeta diz que Ele se revela e ao mesmo tempo se esconde em simplicidade. E ele, quando pelejaram para matar ele, não conseguiram. Ele sabia se esconder. Ninguém conseguiu matar ele quando ele era garoto. Agora, quando ele era grande, que ele disse: eu vou me entregar pelo povo, aí ele se entregou.
Mas no dia que prenderam Jesus, ele disse assim: a quem vós buscai? Eles disseram: a Jesus. Ele disse: sou eu. Quando ele falava sou eu, o soldado caía. O impacto era muito grande. Aí até que para Jesus morrer, o profeta disse que Deus teve que sair dele, senão ele não morria. Ele era o corpo onde o Todo-Poderoso habitava. E na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O profeta disse que Jesus Cristo ficou no jardim do Getsêmani sozinho para enfrentar a morte, porque Deus não pode morrer, e Deus é Espírito, e o Espírito tinha que sair dele para o corpo ser sacrificado. Aí ele não falava mais, você pode observar que ele não falava. Tu é rei dos judeus, ele ficava quieto, não falava palavra nenhuma mais. O tempo de falar tinha passado. Então, consagração, vamos cantar: a ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com destreza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor. Do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro te possa consagrar. Amém. Graças a Deus. Fala, fala, Senhor. 52. Hino de número 52. Eu vou cantar ali pelo quadro. O irmão Eliú passa aí no momento certo. Quando eu venho aqui para o Inário, aí às vezes eu misturo as linhas. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir.
Senhor, que eu ouço tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem me escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz-me ao eterno repouso. São conselho muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluia. Fala, Senhor, que nós ouviremos o teu falar. A cada dia nós estamos ouvindo falar de Deus. Nós temos, quem tem o aplicativo instalado, você pode ter 6 horas da manhã o programa de rádio, seguido com a voz do profeta, e aí vem hinos o dia todo e mais programação na web rádio Fé para Vencer, 24 horas. Então, durante esta semana, levantando cedo, às 6 da manhã, a gente está tendo o desjejum espiritual muito cedo, é muito bom. Vamos ouvir os hinos. Quem trouxe os hinos deseja louvar, irmã Noemi, irmã Zélia, irmã Andréia, e assim vamos. Irmã Neuza, que acolá ela canta, quando a gente começa a querer convidá-la, aí às vezes a garganta não está podendo, mas nós vamos louvar a Deus, irmãos e irmãs, com coração, com a alma. Nesta noite vamos ter um abençoado culto aqui na presença do nosso Senhor, o qual tem nos guiado por todo o caminho da nossa vida. E você que trouxe seu hino, prepare aí, fique preparado. Nós vamos ter aqui estes hinos especiais antes de lermos a palavra. Vamos ouvir. Se o inimigo mexe contigo, chama Jesus. Se o tentador vier com ardor, chama Jesus. E se a morte vier tão forte, ameaçar entrar no seu lar, dobre os joelhos na sombra da cruz e chama Jesus. Chama Jesus,
chama Jesus, mas chama depressa. Eis o momento, a hora esta, a hora é agora. Então chama Jesus, chama Jesus como tocha de fogo. Jesus está vendo e o inimigo sai logo correndo. Abre os seus lábios e chama Jesus. Se a tristeza entrou no seu ser, ele tem que sair. Chama Jesus, que ele está perto para te ouvir. Se a tentação bater na porta do seu coração, tentando você, busque correr para o sangue da cruz e chama Jesus. Chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa. Eis o momento, a hora esta, a hora é agora. Então chama Jesus. Chama Jesus como tocha de fogo. Jesus está vendo e o inimigo sai logo correndo. Abre os seus lábios e chama Jesus. Vamos mais um outro hino especial, irmã. Quem vai cantar o próximo? Irmã Zélia, irmã. Irmã Zélia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir mais um hino. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Quando eu chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar,
Vamos cantar 125, Coroai, aí depois a irmã Noemi. Depois de Coroai, 125, Saudai o nome de Jesus. Aí depois a irmã Noemi, depois a irmã Andréia. Prostrai, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória, escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroar, ó perdoado cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, o Deus varão conquistador com glória, glória, glória com glória coroai, ó raça, tribos e nação, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou com glória, 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 glória com glória coroai, aleluia, com glória coroai. Vamos lá, irmã Andréia, que é a irmã. É a Andréia mesmo. Louvemos a Jesus, glorifiquemos o seu santo nome, coroemos com glória. Aleluia, graças a Deus. Tão enfurecido e mal.
Vamos fazer a oração nesta noite. Depois da oração, a irmã Noemi canta. Depois nós leremos a palavra. Aleluia. Vamos orar? Vamos falar com Jesus. Vamos apresentar as pessoas necessitadas, enfermas. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nós oramos nesta noite, Senhor, por toda a igreja de Deus, nesse Brasil afora, neste mundo afora. Oramos lá fora do país pelo irmão Luciano Vilela. Ó Deus, o Senhor lhe conceda a graça para cumprir o seu tempo ali. Pai bendito, oramos pela irmã Neuza, o irmão Sila ali nas Quatro Bocas, em recuperação, na quarentena. Oramos pelas irmãs ali no Rio Maria, irmã Aldecina e a irmã Alzirete. Assim, Pai, lembramos de cada pessoa aflita e necessitada, que tuas mãos de misericórdia, Senhor, seja com teu povo, abençoando, curando, libertando, dando, ó Pai, a estabilidade cristã, o completo preenchimento do teu Santo Espírito, o consolo do Espírito Santo na alma, trazendo assim, ó Deus, a bênção, completando toda a falta e o desejo do coração de cada um. Pois nós oramos em o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmã Noemi, as escrituras que nós vamos ler encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler aqui porção do capítulo 4 aqui, a partir do versículo 25. Amém. Vamos ouvir. Com muito engano.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia? Nós vamos começar no versículo 24 do capítulo 4 do livro de Atos. Atos do Espírito Santo nos apóstolos. E nós vamos ler a oração da igreja naquele dia, depois em que o Espírito Santo de Deus lhes havia livrado da perseguição dos teólogos daquele dia. 24, versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que dissestes pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilato com o gentio e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E quando estando a tua mão, e enquanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Que Deus acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis assentar. Amém. Eu estava, agora há pouco ali atrás, pensando nos tempos passados. Depois de tanta festa espiritual, tanta liberdade que nós tivemos, encontros, aí a gente fica pensando, será que a gente aproveitou o suficiente dos encontros? Aí foi me dando assim um aperto por dentro, foi me dando assim uma saudade dos tempos, e ninguém sabe se volta mais tempos bons que nós tivemos. E agora chegando as datas dos nossos encontros, chegando a data do recanto, e só fica na data, mas eu fui sentindo um aperto por dentro, lembrando dos tempos que nós tivemos. Tanta liberdade, e às vezes a gente negligencia o tempo, negligencia as reuniões, e lá na frente a gente para, pensa, sente saudade e fica só na saudade. E o que vamos fazer, o que estamos fazendo, como fazer as coisas.
sabendo que Deus está cuidando, olhando, Deus sabe cada mover. O profeta fala que nós deveríamos aproveitar o tempo com Deus de forma integral, de forma completa, porque nós estamos numa carreira, nós estamos chegando ao final da nossa carreira espiritual aqui na terra. Nós estamos no fim do tempo, nos momentos finais. Mas os apóstolos, eles estavam orando aqui para que Deus desse livre acesso a eles com a palavra, com ousadia, com sinais e maravilhas, porque eles queriam fazer notório o ministério do Espírito Santo. E o que Deus vai fazer com a igreja? A gente fica pensando, o que Deus vai fazer com a igreja? Como que vai fazer? Deus precisa fazer algo maior pela igreja, porque a igreja está vivendo em um tempo que ela necessita de ter uma fé maior do que todas as outras eras que já viveu antes de nós. Porque é uma fé de arrebatamento, é uma fé para subir. Então não é uma fé qualquer. Agora, essa fé, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser cheia de unção, de poder de Deus, para ir confirmando essa fé. Então, os discípulos de Jesus, na mensagem Atos do Espírito Santo, disse: pela fé em teu nome este homem foi curado. Disse: se somos examinados hoje pelas boas obras que fizemos, que seja conhecido entre vós e a casa de Israel, que através do nome de Jesus Cristo este homem foi curado. Quando eles questionaram qual grupo religioso eles pertenciam, aonde eles foram ordenados, de qual seminário eles saíram, ou algo assim, de onde veio tudo isto? Então, eles foram levados perante o Sinédrio para depor, porque eles estavam fazendo cura divina, libertação, em nome de Jesus Cristo. Onde vocês obtiveram os seus direitos para fazerem isto? Mostre-nos o grupo que vocês representam, para que então possamos voltar aos anciãos e descobrir porque vocês estão fazendo isto. Sim, Senhor, queremos descobrir que a igreja ensina esse tipo de heresia por aqui. De onde vocês são? Pedro disse: no nome de Jesus Cristo, através da fé em seu nome, este homem foi curado. Amém. Então, o profeta está nos chamando a atenção para o mesmo tipo de fé que os discípulos tinham. E na mensagem Alimento Espiritual, ele fala que nessa era, nós deveríamos ter um nível de fé mais elevado, porque é a fé do arrebatamento. Nós não temos tempo nessa era, nesses dias, para nos ocupar com nada mais do que com a palavra e buscar que Deus unja a nossa fé. Esquecer completamente vida de primeiro, de terceiro, vida de quem quer que seja. Nós temos apenas um compromisso na nossa vida cristã,
Esse compromisso é nos apresentar diante de Deus de forma cristã, correta, viver na palavra. E não perder tempo de maneira nenhuma. O tabernáculo está aberto, eu vou para lá apreciar a palavra. Porque eu já passei a semana toda tirando tempo com a palavra. No amanhecer, ao anoitecer, antes de me deitar. Eu não posso viver apartado desta palavra, eu sou parte dela. Não tem como me desmembrar da palavra. Não tem como me desmembrar dos cultos. Me afastar das reuniões, porque eu sou parte disto. Eu não posso ficar longe disto, porque eu sou parte disto. No último culto eu falei, não importava se eu fosse o mais feio ou bonito na família, eu tinha que me assentar à mesa, eu era membro da família. Se eu ajudava a trazer o pão para a mesa ou não, eu tinha que me assentar ali, porque eu era membro da família. Eu fazia parte da mesma mesa, participava do mesmo pão, ouvia as mesmas correções e tinha a liberdade que os outros tinham. Tinha a privação que os outros tinham e tinha a liberdade que os outros tinham. Na casa de Deus é a mesma coisa. Por que eu me distanciaria do povo de Deus para morrer de saudade? Para viver inquieto, se apenas a ausência dos nossos encontros já nos traz aperto por dentro e a ausência de todo o povo. Se excluir, nunca foi o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca manda ninguém embora da igreja. O Espírito Santo traz as pessoas para a igreja. E se uma pessoa diz que saiu da igreja e foi pelo Espírito Santo, eu duvido da experiência dele. Porque Jesus, pregando ali para os discípulos, ele pregou uma coisa tão dura, que somente Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João, e somente os 12 tiveram condição de ficar na igreja, naquele dia. O povo era tudo cheio de resguardo, lua nova, sábado, e resguardava isso, e cheio de superstições. Aí Jesus disse, aquele que não comer da carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. 70 discípulos lhe abandonaram, porque não tinham o Espírito de Cristo. Não tinham recebido o Espírito de Cristo para crer em Cristo, para aceitá-lo, sendo Cristo uma forma de decepção ou sendo Cristo uma forma de vitória, porque nem sempre as nossas vidas nos apresentam apenas forma de vitória. Às vezes as lutas vêm em forma de decepção para nós, para saber se nós somos cristãos ou não. Jesus tinha 12 com 70, 82 membros na igreja naquele dia. Ficou 12. Ficou só 12, nós estamos aqui, eu acho que umas 17 pessoas. Mas daqui não pode mais ninguém embora, né, irmão? Porque senão nós vamos ter que fechar a igreja. Aqui nós temos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cadê a pequeninha? 17 pessoas, mas aqui não pode ninguém, que se for 12 vai ficar pouco. Mas irmão, o que faz as pessoas ir embora de Deus? Por quê? Mas o culpado ali era Jesus, irmão, e os discípulos não disseram, porque o senhor
O senhor é um pastor, que pastoria muito ruim. Olha aí, nós estávamos com 82 membros. O senhor mandou 70 ir embora, só numa palavra. Mas que pastor ruim mandou 70 discípulos ir embora. Quando os 70 discípulos foram embora, Jesus disse assim: e vós não quereis retirar também? Para você ver, debaixo de uma nuvem de grandes testemunhos de cura divina, de libertação, 70 discípulos abandonou no pretexto de uma palavra só: comer carne humana e beber sangue humano. Acabou com a mensagem toda. Aí Pedro, que tinha o Espírito de Cristo, graças a Deus, Pedro diz para Jesus: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas eu disse que tinha que comer carne humana, Pedro. Não, tu tens as palavras de vida eterna. Comendo carne humana, Pedro? Agora observe, irmão, a mente de um cristão, o espírito de um cristão é diferente. Ele não renuncia, ou ele não nega o conteúdo todo por causa de uma palavra. Pedro tinha provado do Espírito de Cristo de que aquela única palavra que Jesus disse não anularia o resto de sua mensagem. A sua mensagem continuava sendo de vida eterna. Não importava. Agora tem gente que vai contigo, vai até tu olhar para ele com a cara ruim. Depois que você olhar assim para ele, fala: ih, não é mais meu amigo. Vai embora. Mas aquele irmão que é amigo, ele encara o outro quando o outro está nervoso, ele entende o outro quando o outro está chateado, ele entende o outro quando o outro está estressado. É amigo. Você entendeu? E amigo que é verdadeiro amigo não despreza o outro. Então Jesus e Pedro e Jesus se tornaram mais do que irmão, eles eram amigos. Aí Jesus ficou só com 12 e os outros foram embora. Tudo isso está dentro do ministério. Está dentro do ministério. Infelizmente está. Se você tomar a Bíblia e começar a acompanhar a Bíblia, você vai compreender que todos os líderes que pregaram a palavra tiveram que ter muita gente em torno de si e tiveram que ser abandonados. Se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo foi abandonado por Demas. Paulo foi abandonado por quem mais? Por Bernabé. Se você vê Jesus, ele foi abandonado por 70. Se você vê Moisés, ele foi abandonado lá por Coré, Abirão e Datã, uma trindade de ensinamentos errados. Caiu muita gente naquele tempo. Se você vir para os dias do profeta, se você vir para os dias do pastor, se você vir para os nossos dias, é a mesma coisa. Mas vamos seguir adiante. E eles não podiam dizer nada sobre aquilo, porque ali estava o homem, e eles o conheciam. Amém, amém. Observe e veja o que ele disse aqui agora. E a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A pedra rejeitada. Jesus Cristo na Bíblia é a pedra preciosa.
para os que creem. Para os que não creem, ele é a pedra que foi rejeitada. 70 lhe rejeitaram. Porque Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus sabia que aqueles homens estavam seguindo ele apenas para contemplar as maravilhas do ministério. Mas quando fosse para definir de que lado eles iam ficar do lado que não come carne. Eles iam ficar do lado dos que comem com a mão limpa. E assim por diante. A pedra que foi rejeitada, por quê? Quando eles construíram o templo de Salomão, quantos conhecem essa história? No templo de Salomão, quando o templo foi construído, eles cortaram as pedras, lapidaram as pedras para a edificação do templo, em lugares diferentes um do outro, porque o templo fala da construção da igreja. A igreja, ela não só é de pessoas brasileiras, nem só de pessoas americanas, nem só de pessoas chinesas. A igreja, ela é talhada, disse o profeta, de todos os povos, nações e língua. É uma edificação de uma igreja, de um templo espiritual, aonde habitará por toda a eternidade o Espírito de Deus. E eu sou uma pedra e você é uma pedrinha na edificação do templo. Quando eles fizeram a edificação do templo de Salomão, eles foram cortando as pedras, lapidando as pedras, reunindo as pedras. E eles encontraram uma pedra de aparência estranha. E era chamado a pedra angular. Aquela pedra foi rejeitada pelos edificadores. Então eles foram montando o templo, e no templo de Salomão nenhuma batida de martelo podia ser feita. Era silêncio total na montagem do templo. Só que tinha uma pedra ali, onde eles estavam juntando, que era uma pedra de aparência estranha. Eles não trouxeram a pedra. E eles foram montando o templo, quando eles chegaram para fazer o fechamento do templo, lá naquele lugarzinho se encaixava aquela pedra estranha que eles rejeitaram. E Jesus Cristo estava representado naquela pedra de aparência estranha, que quando Jesus Cristo chegou, foi rejeitado por eles também, porque cumpria no templo a pedra que tinha sido rejeitada. A pedra que foi rejeitada por quê? Quando eles construíram o templo de Salomão, eu quero que você observe um quadro muito bonito aqui. Quando eles foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar e outro lugar e outro lugar. Algumas foram cortadas deste modo e outras daquele jeito. Mas a Bíblia diz que quando elas se ajuntaram, aquilo levou 40 anos, eu creio que, para levantar o templo. E ali não havia serra circular, nem o som de um martelo. Em 40 anos, as pedras sendo colocadas juntas, pedra sobre pedra, a única coisa que tinha que fazer era lambuzá-la um pouco de argamassa sobre ela e assentá-la. Aquilo grudava, a pedra por pedra,
pedra por pedra. Pense nisso. E elas eram cortadas de forma diferente, em lugares diferentes. Agora aqui está a minha ideia sobre aquilo, irmãos. Quando aquele templo ali representava o templo espiritual. Aquele templo de Salomão representava o templo espiritual. O templo no qual estamos agora, eles entravam no templo para as suas bênçãos. Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus. Dentro do corpo de Jesus Cristo estamos em Cristo através do batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, no templo. Romanos 8, versículo 1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles desejam coisas espirituais, eles não se importam com as coisas do mundo, porque eles desejam coisas espirituais. Batizados no templo. Minha carne diz: eu estou muito cansada, ou cansado. Meu espírito diz: você não está, eu sou seu chefe, siga-me. Amém. Você já observou que o nosso espírito é que chefia o corpo? Veja, um caso ali, o médico diz: você sabe que aquele caso não pode melhorar, aquele caso está liquidado, eu vou dar uma olhada nele e eu digo: tudo bem. Mas o Espírito Santo chega e mostra uma visão e diz: vai ficar bom. Então eu digo: assim diz o Senhor, o homem viverá. E não podemos mais, e não andamos mais segundo as coisas da carne, andamos segundo as coisas do Espírito. Amém. Agora, aquelas pedras se ajuntaram, e elas foram cortadas ao redor de todo o mundo, em lugares diferentes. A maneira extraída dos altos, dos cedros, dos líbanos, foram cortadas e trazidas a Jope em um carro de boi, e através de outras coisas por uma jangada, até que chegaram a fazer o templo. Mas quando se ajuntaram, nenhuma... Você fala: e o que fizeram da pedra? Ao ser rejeitada, essa pedra nunca chegou em Jerusalém. Nunca chegou. Porque depois nem eles mesmos sabiam onde tinha ficado a pedra. Porque eles trouxeram material para o templo de Salomão de todas as partes do mundo, diz o profeta. Nações empreenderam forças e ajudaram no projeto da construção do templo. Você pode ler lá que foi de todas as nações. Tinha reis empenhados naquilo, muitos reis na época. Mas observe, quando eles reunir o material que eles colocaram, eles não tinham nem ideia aonde que eles tinham largado aquela pedra. Rejeitada mesmo. Eu quero que você observe: uma pedra foi cortada deste modo e a outra pedra foi cortada do outro modo. Talvez quando os pedreiros as estavam cortando, eles devem ter discutido e agitado e tudo mais, porque saiu uma pedra cortada de aparência estranha. E eles ficaram pensando: não tem lugar para essa pedra lá no edifício? Não tem canto que se coloca essa pedra, era só homem inteligente. Não dá certo.
como um punhado de pregadores fazem hoje. Eles estavam na mesma condição. Eu sou metodista, eu sou batista, eu sou da Igreja de Deus, glória a Deus, eu pertenço às assembleias e eu a esta. Você continua agitado, ou agitando, mas recordem, Deus é o único que está fazendo o corte. Deus é o único que está fazendo o corte. Você sabe quem é esse material? Falei agora há pouco. Somos nós. Deus está fazendo o corte em nós. Quando nós rejeitamos um ao outro, a aparência um do outro, a maneira um do outro, você fala, mas que sujeitinho diferente. Mas Deus lapidou ele daquele jeito. Agora não é mais os pedreiros que estão fazendo o corte, agora é Deus que está fazendo o corte. Porque Ele quer uma igreja sem mancha e sem ruga, a maneira que Ele vai fazer. Deus é o único que está fazendo o corte. Quando este estava deste lado e aquele daquele lado, eles não podiam compreender. Mas quando foram ajuntá-los e colocá-las, todas estavam colocadas no chão, e eles as colocaram pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e não tinha que cortar mais. Estava tudo certo. Você pensa, na eternidade, no milênio, não temos que estar pregando, exortando, corrigindo. As pessoas estarão exatamente na forma que Deus as fez através de sua transformação. Eu creio que num destes dias gloriosos, quando esta confederação unida de igrejas se reunir, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta, e eu lhes digo, a verdadeira igreja do Deus vivo será juntada naquele tempo, juntada os reis, ou melhor, os reais verdadeiros crentes, da metodista, da batista, da presbiteriana, da pentecostal, da nazarena, da peregrina da santidade, seja qual for, se ajuntarão e serão cimentados pelo amor de Deus, e aquilo formará o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes e os agnósticos e os das mentes nécias serão lançados de um lado, e eles irão diretamente para a confederação de igreja. E a noiva irá diretamente para a presença de Deus, porque ela foi talhada, ela foi cortada à maneira de Deus. E ali outro dia, até mesmo as Assembleias de Deus foram para a confederação de igreja. Oh, que coisa! Tiveram que negar sua doutrina evangélica para fazê-lo, correto? E todos os seus sinais pentecostais e maravilhas e princípios tiveram que negar aquilo para entrar na confederação de igreja. Tiveram que negar isso, ó irmão, para ter prestígio. Eu preferiria, como eu disse muitas vezes, deitar sobre o meu estômago e tomar água do riacho e comer bolacha de sal e ser popular com Deus e ser servo de Deus, do que ter o melhor que há, que este mundo dá, se eu tivesse que comprometer a minha fé no Senhor Jesus Cristo e a sua Bíblia. Eu creio que esta é a infalível palavra de Deus. Cada palavra dela está correta. Sim, Senhor. Amém. Agora observamos ali como estavam eles. Eles rejeitaram
Eles rejeitaram a pedra. Eles colocaram suas pedras e chegaram a um lugar que encontraram uma pedra de aparência esquisita e eles não puderam usar aquela pedra. Disseram: essa pedra não é boa. Eles a jogaram fora em cima de um monte de ervas daninhas em algum lugar e eles não puderam usá-la. Ela tinha uma aparência estranha. Você leva seu pensamento na pessoa de Jesus Cristo, que foi lançado para fora do templo, foi rejeitado pela igreja, pelos edificadores, porque Jesus trazia uma aparência que era o contrário à aparência da religião daquele dia. O profeta de Deus, ele trazia uma aparência completamente contrária à aparência denominacional do dia em que ele viveu. Ele era um homem de aparência estranha. Ele era um pregador pentecostal, mas ele não tinha aquilo que os assim chamados pentecostal tinham. Os assim chamados pentecostais não tinham aquilo que o William Branham tinha, porque ele o tinha de uma forma genuína, e os pentecostais do dia tinham de uma forma manufaturada. Ele era genuíno. Jesus Cristo não tinha a aparência da religião do dia, era por isso que Jesus Cristo não era aceito pela denominação do dia. Ele era pedra de aparência estranha. Disseram: com quem ele se formou, de qual seminário ele saiu. Mas veja, vamos mais adiante. E não puderam usá-lo, ele tinha uma aparência estranha. E eles tentaram levantar o edifício e chegaram a um lugar, colocaram todas as pedras, as colocaram desse jeito e chegaram a um lugar e não puderam encontrar agora nenhuma pedra para encaixar naquele canto. Não tinha. E eles continuaram construindo e construindo e construindo, e o edifício subiu até a determinada altura, e eles não puderam subir mais, pois precisava de uma pedra angular, a pedra que dava continuidade para chegar ao final. E eles olharam em redor, em todas as pedras, tentando encontrar a pedra angular, mas não puderam encontrar nenhuma. A primeira coisa que você sabe, alguém foi até um monte de ervas daninhas, e a própria pedra que eles rejeitaram era a pedra angular principal. Eles rejeitaram. Toda vida que você lê na Bíblia, que falar: ei, Jesus é a pedra que foi rejeitada, você lembra da história da construção do templo de Salomão. E assim é hoje, amigos. Tudo bem com a metodista, tudo bem com a igreja batista, a presbiteriana, a pentecostal, a nazarena e a peregrina da santidade, seja o que for, tudo bem com elas. Mas o problema é, irmãos, eles estão rejeitando a verdadeira pedra angular de novo, que é Cristo, que veio para a igreja. O irmão Branham bate no púlpito 5 vezes. É por isso que o evangelho não foi para todo mundo. É por isso que o evangelho não foi para todo mundo, através da demonstração dos poderes e sinais, é porque as denominações têm cortado o próprio poder de prodígio, dizendo: os dias dos milagres passaram, não existe tal coisa como cura divina, não existe tal coisa como falar em língua,
Não existe tal coisa como o sobrenatural. Isso foi para os dias passados. Misericórdia. Como que uma pessoa vai pregar a Jesus para as outras pessoas? Você observa a farsa do inimigo na forma de teologia, de ensinos humanos, tentando levar um evangelho fora do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, levado para as pessoas, traz a presença do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo na igreja, com os mesmos sinais e maravilhas que Jesus Cristo fez. Ou então não é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus Cristo tem que carregar os mesmos sinais que Jesus Cristo carregava. Porque ele disse: estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônio. Marcos 16. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E qualquer um outro evangelho que nega o poder do Espírito Santo, dos quais acabamos de falar, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo tem que ser seguido dos sinais que Jesus Cristo predisse que seguiria o crente. Por que o profeta irmão Brando era diferente? Porque ele era um crente pentecostal seguido dos sinais. Não bastava apenas dizer: eu sou pentecostal. O que adianta eu dizer que sou pentecostal se os sinais do Pentecoste não me seguem? Para mim ser pentecostal, os sinais do Pentecoste têm que nos seguir. É por isso que ele disse: os pentecostais, peregrinos da santidade e tudo mais, vivendo uma vida fora da palavra e professando o cristianismo. E o profeta disse: é o maior engano de Satanás nos dias que nós estamos vivendo. É quando as pessoas estão dizendo que estão servindo a Jesus, igreja de Jesus, quando a própria palavra de Jesus, os sinais de Jesus, não opera no meio deles, porque eles dizem que os dias dos milagres já passaram. E então Jesus para eles é elemento, é história do passado. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia diz que Jesus Cristo disse: e eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Então Jesus Cristo é sempre presente na sua igreja. Aleluia, graças a Deus. Mas você descobrirá, irmão, que cada um daqueles que faz isso é colocado de lado. Eles não são mais do que organização de lojas. Eles têm um grupo de sócio, correto? Mas a Bíblia diz: eles têm forma de santidade, mas negam o seu poder. Dos tais, afasta-te. Eles negam o poder de Deus. Se você encontrar um cristão nessa mensagem, por mais fraco que ele seja, ele nunca negará o poder de Deus. Se você disser para ele: mas irmão cristão, por que você não está fazendo tais e tais coisas? Ele diz: porque eu não nasci com tal ministério. Mas eu creio que Jesus Cristo o faz, porque fez na vida do nosso profeta, e já fez em nossa vida, em certos momentos da nossa vida.
Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas como igreja, eles descobriram todas estas denominações e tentaram construir, eles não podem construir sobre nada menos que Jesus Cristo e retidão. E se você receber Jesus Cristo e diz que é tolice, diz, eu recebi Jesus. Se você recebeu Jesus Cristo, você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada. Se recebeu Jesus, recebe algo dentro do seu coração que diz que essa palavra de Deus é inspirada. Nós não precisamos nem orar um pelo outro para as nossas enfermidades ser curadas. Nós só precisamos ler a Bíblia e crer nela como palavra inspirada de Deus. O demônio, a enfermidade, a opressão, a doença desaparece. Porque a cura não é pelo sermão, não é pela celebração da oração. A cura vem por meio da fé. Você vê pessoas vindo na fila de oração que o profeta nem ora por ela. Você vê pessoas no meio do auditório que o profeta diz, você aí, de roupa tal, cor tal, levante, receba a sua cura, você foi curado. Amém? Não precisa. A palavra de Deus é inspirada. Ele é o mesmo Senhor Jesus Cristo nesta noite, realizando e fazendo as mesmas coisas que Ele disse que faria. Ele prometeu fazer, diz o profeta. Não é nós que prometemos fazer, foi Ele que prometeu fazer nos nossos dias, na nossa vida. Pessoas chegavam na plataforma sem precisar de uma imposição de mão, sem precisar de oração. Você foi curado, a sua fé te curou. Então, fazendo as mesmas coisas que Ele prometeu que Ele faria, você não recebeu o Senhor Jesus. Você recebeu alguma teologia, mas não o Senhor Jesus Cristo, pois quando Jesus entra no coração, há algo acontecendo, pois você crê em tudo que Deus diz. Se uma pessoa que diz ser crente não crê em toda a palavra que sai da boca de Deus, ele nunca recebeu Deus. Ele nunca recebeu Cristo, porque toda pessoa que recebeu Cristo na sua alma, crê em tudo que Ele diz. Você fala, compreende tudo? Não compreende. Somente crê em tudo que Deus diz. Amém. Não somente isso, mas você sabe que Ele é assim. Todos os demônios do inferno não pode tirá-lo de você. Ora, claro, você crê nela. Deus disse assim, e assim está estabelecido. Quando assim diz o Senhor vem, você deposita sua esperança bem ali, para viver ou para morrer. Amém. Graças a Deus. Quando assim diz o Senhor vem, você coloca suas esperanças bem ali para viver ou para morrer. Você crê nela. De qualquer modo, você está pronto para selar o seu testemunho com seu próprio sangue. A qualquer hora, pois você crê nela. E é a verdade, você sabe que é a verdade. Pois assim disse Deus. É algo dentro de você, e algo dentro de você sabe que ela é a verdade. Não tem como negar, nem você pode negar para você mesmo.
que a palavra de Deus não é a verdade, porque algo de Deus se instalou dentro do seu coração, para testificar para você o tempo todo que a palavra de Deus é a verdade. E esse algo que está dentro de você, que move a sua fé, é o Espírito Santo. É verdade. Mas agora, se você simplesmente chegar a um ponto de vista educacional, e ora, você pode argumentar isto e argumentar aquilo e dizer não é isto, e argumentar. Você diz, bem, não posso crer em tal coisa como aquela. Talvez você atingiu a mesma coisa em New Albany nesta noite, argumentando contra Deus. Porque é isto? Ouça um pouquinho mais adiante e descubra a oração que estas pessoas oraram e disseram. Foi a oração que nós acabamos de ler. Leia um pouquinho mais e descubra. Amém. Deus nos ajude a ter uma reunião de oração como aquela. Quando eles oraram, o edifício onde eles estavam reunidos estremeceu. Que coisa! Isso é o que precisamos nesta noite. Homens e mulheres de um só coração, um acordo. Como estavam eles não prestavam nenhuma atenção a isto, ou aquilo, ou em qualquer outra coisa, mas você está perdido em Cristo Jesus, minhas esperanças não estão edificadas em nada menos que no sangue de Jesus Cristo e na retidão. Se o sol aparecer amanhã, ou não, nós nos unimos com um juramento diante de Deus que serviremos ao Senhor Jesus Cristo e andaremos nas suas pegadas, não importa não importa o preço, então encontraremos uma igreja se movendo, amém, amém, disseram. Então, que tipo de cristão é esse? Que tipo de cristã é essa? Que nunca serve a Deus em um propósito de uma vida, de uma fé cristã estabelecida na palavra. Não importa se o sol sai ou deixa de sair, se o sol clareia amanhã ou não, que diferença faz para nós que temos recebido o Espírito Santo e servimos a Deus em um propósito de nos reunir, de estarmos juntos, unidos, com um só coração diante de Deus para servir a Deus, com chuva, sem chuva, com sol ou sem sol, vivendo ou morrendo. Então, que tipo de cristão seria esse? Que se as coisas não estiver favorável para ele não é cristão. Se não estiver indo tudo bem, especialmente com elogios, não sou cristão. Se o sol não sair amanhã, eu não vou para a igreja. Se não chover, eu não sou crente. Se não fizer sol, eu não sou crente. Que tipo de crença fraca, pior do que os denominacionais. Quando o profeta diz, se o sol nascer e aparecer amanhã, não faz nenhuma diferença se tem sol ou sem sol. Se com chuva, com frio ou com calor, você está determinado para Deus, porque você nasceu para Deus.
Você é predestinado de Deus para Deus. Você não pode viver sem Deus. Você é parte de Deus. Aí fica aquela crença fraca, frouxa, sem sabor, insípida, cheio de queixa, de murmuração. E procurando sempre alguém para colocar a culpa. Mas como é que eu vou pôr minhas culpas em vocês? Se eu já coloquei todas as minhas culpas em Cristo, e pelas minhas culpas ele já morreu, ainda tem culpa para me colocar no irmão? Não vou na igreja por causa do irmão fulano, do irmão Beltrano, a culpa dele, a minha culpa. Que culpa? Ninguém tem culpa aqui. Nós não estamos em um júri de julgamento terreno. A nossa causa já foi julgada no Calvário, a minha e a sua já foi julgada. Aí fica aquele crente sem sabor, sem insípido, sem vida, artificial. E a culpa é do fulano. A culpa aí é de Jesus, porque Jesus diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. 70 discípulos abandonou. Culpa é do pastor. Quando vocês ouvirem, vocês vão sempre ouvir que a culpa é do pastor. O pastor Jesus mandou 70 ir embora. Dos crentes formais, artificiais daquele dia, que não tinham o Espírito de Cristo. A melhor coisa que eles fizeram foi ir embora. Porque ficar num culto murmurando, é melhor não ir no culto. Quantos aprenderam essa lição? O profeta disse, no fundo clama o fundo, se alguém vem no culto, na igreja, para criticar, ou murmurar, ou achar falha, certamente Satanás lhe mostrará o suficiente para isso. Quem vai mostrar para ele falha? Satanás. Quem vai mostrar a igreja numa posição limpa? Jesus. Porque por ela Jesus Cristo morreu e derramou seu sangue para tirar toda a impureza da igreja. Então, igreja, que Deus continue nos abençoando, colocando, tirando de nós, como disse o profeta, o osso da sorte, colocando uma coluna vertebral equilibrada no verdadeiro evangelho. Aleluia. Não importa, pastor, e se não houver sol amanhã, irmãos, nós somos tão crente amanhã como nós fomos hoje. Não importa. Se o sol não sair, outro sol aparece. Mas nós temos luz, porque a nossa luz, o nosso sol da justiça é Jesus Cristo. Amém? Então que Deus nos ajude a ser esse tipo de cristão. Não importa. Quando você vê ressentimento, pessoas doentes, o profeta fala da doença espiritual. Não aguenta um aperto, irmão. Não aguenta um aperto. Como que aquele cristão vai passar no aperto que vem para a noiva, irmão? Ele não aguenta nem olhar na cara do outro assim e ser repreendido, dizer para ele, olha, teu comportamento não está bom. Não, ele já está desmontando todo, morrendo. E se fosse para ouvir o sermão, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue? E se fosse para estar numa reunião onde o pregador dissesse assim, raça de víbora? O que ia fazer? Quando João Batista pregou sobre raça de víbora, seus discípulos não lhe abandonou. Quando Jesus Cristo pregou sobre serpente, raça de cobra, os discípulos nunca abandonaram. Os discípulos foram ouvir naquele sermão, aí eles, hoje Jesus hoje foi um sermão e tanto. E todo mundo regozijava, teve até ressurreição de mortos. E hoje o culto, Pedro falou para Tiago, para os outros lá, disse, o culto hoje foi parada.
70 abandonou nós. O que você acha? Eles não tinham o Espírito de Cristo, nós vamos até o fim, porque só o mestre aqui, tem as palavras de vida eterna. Vamos seguir, vamos em frente. Era uma animação só. Quando eles chegaram no Pentecoste, que o Espírito que ungiu é Jesus de Nazaré, desceu e ungiu a igreja. Você sabe quem estava lá? Pedro, Tiago, João, Mateus, todos os discípulos que ouviram os sermões favoráveis e os sermões não favoráveis. Eles não estavam a ponto de cair por uma palavra. Cada palavra que Jesus Cristo dizia edificava a alma dos verdadeiros cristãos. E cada palavra da mensagem do profeta, cada palavra da Bíblia, não derruba uma alma eleita, edifica uma alma eleita. Porque você extrai a mensagem de dentro da mensagem quando você ouve, e sua alma é saciada. Amém? Lá no Pentecostes estava Pedro: varões, irmãos, eu sou o que escapei do dia do sermão, que eu tinha que comer carne de homem e beber sangue de homem. Esse Jesus Nazareno, a quem vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nada daquela pregação lá atrás ele estava colocando, ele estava manifestando a pessoa de Jesus Cristo no poder da ressurreição, e as pessoas estavam sendo ricamente abençoadas e recebendo os mesmos sinais de maravilha, porque Jesus Cristo prometeu fazer. Aquele tipo de gente. Nós precisamos de ter mais Pedro, nós precisamos de ter mais Tiago, nós precisamos de ter mais Judas, não o Iscariote, que se firme pela palavra e viva pela palavra. Amém? Mas aqui está Maria, aqui está Marta, aqui está João, aqui está Pedro, aqui representado aqui, nesse culto nesta noite. Que Deus em Cristo vos abençoe, é a minha oração. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, ó Deus, com os pés calçados na preparação do Evangelho, porque aqui está Pedro, aqui está Paulo, aqui está Marta, aqui está Maria, aqui está Isabel, as verdadeiras cristãs, aqui está Sara, aqui está Rebeca, aqui está Abraão, aqui está Isaac, aqui está José nesta noite, representado nesse grupo de pessoas reunidas em Tua palavra. Pai Santo, unge a nossa fé com o Espírito Santo cada vez mais, e nos prepara para os dias que virão após esse, Senhor. Se o sol vai deixar de brilhar, isso não nos interessa. O que nos interessa é que em nossa vida o sol da justiça já brilhou. Pai, assim fortaleça as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Nós te pedimos mais uma vez, por Tua graça e misericórdia, Senhor, para com cada um, na cura dos enfermos, na libertação, na consolação do Espírito Santo. Nós levantamos a nossa oração e dedicamos esse culto para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, pois o Senhor é a força da nossa vida, Pai. Nos livre dos males desse dia, nos guarde para a hora da Tua aparição com uma fé ungida para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É a nossa oração, Pai Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja e até nós encontrarmos novamente. Deus abençoe. Amém.